Bem-vindos ao canal Nerd no Direito e o vídeo de hoje é episódio 32 Dragon Quest Dino Dai Buken Fly o Pequeno Guerreiro 2020 Resumo e Crítica. E os acontecimentos do episódio 32 de Dragon Quest você vai poder acompanhar no mangá a partir da página 14 do capítulo 111 até a página 11 do capítulo 114. E o episódio começa retomando alguns acontecimentos do final do episódio 31 de Dragon Quest. Enquanto Dai está sendo pressionado por Baran, Ryunkyo pede ajuda para o Crocodile e pergunta se o Crocodile tem força para lançá-lo no ar. Crocodile alerta que lutar no ar não vai fazer diferença e pergunta por que o Ryunkyo quer fazer aquilo. O Ryunkyo responde que assim como o Crocodile, ele não pode ficar vendo uma pessoa morrer e não fazer nada. Vemos também a princesa tentando salvar o Pop. E no mangá o diálogo do Ryunkyo e o Crocodile é um pouco mais extenso. E o Ryunkyo diz que entende o risco e ali ressalta que a armadura dele não resiste ao Raiden. Voltando ao anime, o Crocodile concorda em ajudar, enquanto o Baran continua atacando o Dai. Ryunkyo e o Crocodile ficam esperando o momento certo. O Dai tenta atacar o Baran, mas o Baran bloqueia os ataques e contra-ataca usando sua espada, fazendo um corte no peito do Dai. E para nossa alegria aqui temos um momento anime raiz onde é ignorada a censura e a gente vê o peito do Dai sangrando mesmo. E no exato momento que Baran se prepara para dar o golpe fatal no Dai, o Ryunkyo dá o comando para o Crocodile arremessá-lo. O Crocodile então com toda a sua força arremessa o Ryunkyo na direção do Baran. O Baran consegue sentir que o Ryunkyo está se aproximando e ele se vira para atacá-lo. E conseguimos ver o Ryunkyo arremessando a sua espada. Baran chama o Ryunkyo de lixo miserável e ataca ele com Raiden. No mangá é um pouco diferente porque não vemos o Ryunkyo claramente lançando a espada, além de pequenas diferenças no diálogo. Baran diz que os ataques do Ryunkyo são insignificantes, mas de repente ele percebe que o Dai pegou a espada do Ryunkyo. Enquanto o Ryunkyo cai, ele pede que o Dai use a espada. Ele diz que a espada não é tão longa quanto a do Baran, mas ainda é uma espada sombria lendária. No mangá vemos que há uma pequena diferença no diálogo e, na minha opinião, o diálogo do mangá ficou um pouquinho melhor. Baran então entende que aquilo era um plano do Ryunkyo e fica ainda mais furioso partindo para cima do Dai. Ele ataca o Dai com a espada e o Dai consegue defender. O Ryunkyo e o Crocodile estão no chão e o Crocodile demonstra preocupação com o Ryunkyo para ver se ele tá bem e a Merle também vai ali para ajudá-lo. Vemos que Ryunkyo consegue se levantar um pouco ali e observar a luta e em seus pensamentos ele diz que o Dai deve derrotar o Baran com um só golpe porque a espada demoníaca não vai aguentar por muito tempo. Dai e Baran tomam espaço um do outro e o Dai retoma ali um pouco a sua confiança achando que vai dar certo. E o Baran dá uma risadinha e já prepara um suposto Giga Break. E Baran diz que percebeu que a espada que o Dai está usando não é tão poderosa quanto a lâmina do dragão demoníaca. E promete despedaçar o Dai num só golpe. E o Dai fala ao Baran que aquele não é um Giga Break completo. E que o Baran já não tem mais poder mágico para usar um Giga Den. E assim, se os feitiços forem os mesmos, o Dai garante que eles vencem. E esse momento é lindo, é a verdadeira representação do que é um anime shonen, representando a união, a amizade e também a superação. O Dai então energiza a espada com o poder do Raiden, representando a si mesmo. Ele menciona então a participação do Ryunkyo, que é a espada, assume a posição do Avan Strash como forma de representar o Mestre Avan, e como forma de representar o Pop, o Dai menciona todas as memórias que o Pop restaurou dele. Vemos o Dai então preparando-se para atacar e no fundo a gente vê alguns flashbacks das memórias do Dai. E o Dai com muita determinação diz que é com isso que ele vai atacar. O que torna a cena ainda mais emocionante e bonita, reforçando aquela ideia de que o que torna o Dai mais forte são os laços de amizade que ele tem e também o coração humano. E esse ataque representa não só o poder do Dai, mas de todos os seus amigos junto com ele. Baran manda o Dai ficar em silêncio e os dois partem um para cima do outro. Vemos ali uma cena que parece mais uma cena de videogame, os dois trocando alguns golpes. Depois novamente vemos ali a animação 2D, onde o Baran acerta um golpe no estômago do Dai e depois nas costas dele. Na sequência eles se conflitam novamente atacando um ao outro com a espada. Vemos de longe as explosões de poderes, os dois se conflitando, trocando golpes um com o outro até que eles acabam recuando os dois, cada um para o seu lado. Os dois ficam se olhando de longe, um estudando o outro porque o próximo golpe pode ser decisivo. E vemos que a princesa não está conseguindo trazer o Pop de volta. A magia da princesa parece alcançar o Gomi-chan. E na sequência vemos Pop caminhando por um lugar que parece ali ser o caminho do outro mundo. E o Pop conclui que ele morreu. Pop não vê o Baran no outro mundo, então ele se pergunta se aquele é o pós-vida e se o Baran foi para outro pós-vida. De repente o Gomi-chan aparece e surpreende o Pop, pois o Gomi-chan está chamando o nome do Pop e falando como uma pessoa. Pop então se surpreende e conclui que o Gomi-chan também morreu e que ali no pós-vida tudo é possível, afinal de contas o Gomi-chan está falando. Gomi-chan pede para o Pop não seguir o caminho, porque se ele continuar vai entrar realmente na Terra dos Mortos e não vai mais poder voltar. Pop diz que tudo bem, mas os pés dele estão se mexendo sozinho e ele não consegue parar. O Gomi então pede pro Pop aguentar firme e diz que ele não pode morrer. E sem completar essa frase, o Gomi-chan começa a chorar. Pop pede desculpas e diz que o poder dele não foi o suficiente para que ele pudesse continuar vivo.
Pop demonstra estar conformado que não vai continuar vivo. Gomi, que estava chorando, acaba ficando com raiva e dá uma bronca no Pop, chamando ele de fraco. Vemos novamente o campo de batalha, a luta entre o Dai e o Baran. Dai acerta um soco no Baran, jogando ele pra longe, e quando o Dai vai pra cima dele, o Baran usa o poder do seu emblema e fura o ombro do Dai. Vemos novamente o Pop e o Gomi começa a dar um sermão no Pop. Gomi diz que o Pop não vingou a morte do Mestre Avan e continua ofendendo o Pop, dizendo que o Pop é fraco. Pop então devolve as ofensas e diz que tentou o seu máximo, mas o Gomi diz que é mentira. Enquanto isso, vemos o Baran ali se gabando que ele tem mais experiência que o Dai acabou caindo na armadilha dele e por isso se feriu. Baran parte novamente para cima do Dai e o Dai consegue dar um chute no estômago do Baran. Enquanto isso, o Gomi fala que o Dai ainda está lutando sozinho e que o Pop está abandonando o Dai. E por isso o Pop é patético e não passa de um fracote. Enquanto isso, o Baran consegue acertar um soco no Dai, arremessando ele no chão, causando uma grande explosão. Pop fica indignado com Gomi-chan e numa cena emocionante diz que ele pode estar morto, mas antes que o Pop complete a frase, a gente vê novamente o Baran preparando seu Giga Break para atacar o Dai e finalizá-lo. A cena volta pro Pop novamente e ele tem alguns flashbacks do Dai. E determinado, o Pop grita que nunca vai abandonar o Dai. Vemos o Pop erguendo seu punho e o punho dele brilha. A cena volta novamente pro campo de batalha e vemos um brilho no céu. E uma explosão também acontece. Vemos todos surpresos olhando para o Baran e na sequência vemos que o Baran foi atingido nas costas. Baran olha para o chão para procurar quem fez aquele ataque e vemos o braço do Pop estendido e Baran fica extremamente surpreso que um cadáver usou um feitiço. Dai aproveita a oportunidade e sai em alta velocidade. Então Dai consegue lançar o seu Avan Thrash, mas ainda assim o Baran usa o Giga Break. Dai e Baran ficam medindo forças um com o outro, até que o Dai consegue partir a espada do Baran e acertá-lo diretamente no peito. Ao longe se pode ver uma grande explosão que lança tanto o Baran como o Dai para longe. Apesar do grande ataque, o Dai ainda consegue se levantar. Crocodile pergunta se o Dai tá bem, o Dai diz que sim e agradece dizendo que está bem graças a eles. E nesse momento a espada do Ryunkyo simplesmente se desfaz, ela fica completamente em pedaços. O Ryunkyo lamenta, pois a espada não poderá mais ser restaurada. Dai pede desculpas e o Ryunkyo diz pro Dai não se preocupar porque a vida dele é mais importante. E aqui o diálogo no anime ficou melhor do que no mangá. O Dai pergunta pelo Pop e a Merle acredita que o Pop tá bem e o Dai então se alegra, e quando eles olham pra princesa, a princesa está chorando porque a situação do Pop não é boa. Então a princesa revela que o Pop não pode ser revivido, todos ficam surpresos, afinal de contas o Pop tinha acabado de usar um feitiço. A princesa diz que não entende como isso pôde acontecer e ela pede desculpa porque seu feitiço Zauraro não funcionou. Dai pede que o Pop abra os olhos e grita o nome dele depois em desespero, vendo que seu amigo aparentemente está morto. E todos lamentam a aparente morte do Pop. Eles ouvem um barulho e veem que o Baran está em sua forma humana vindo na direção deles. Vemos o Baran ensanguentado e um tanto ofegante olhando para eles ali com uma certa raiva. Crocodile, Ryunkyo e Dai ficam alertas. Baran segue caminhando com dificuldade e o Dai também vai caminhando na direção dele. E o Baran diz pro Dai não se incomodar em blefar, porque ele sabe que o Dai não tem mais forças, assim como ele próprio. Baran chega próximo do Pop e constata que o coração dele parou completamente. E o Baran fica ali pensativo em seu diálogo interno, pensando como o Pop conseguiu fazer aquilo sendo que ele estava morto. E constata que foi o que o Pop sentia pelo amigo que fez com que ele fizesse alguma coisa mesmo estando no outro mundo. Todos ficam em silêncio observando o Baran enquanto o Baran continua em seus pensamentos. E o Baran reconhece que o que ele considerava inútil, no caso o poder do coração humano, foi algo capaz de dar um poderoso golpe nele. E vemos que de certa forma, assim como o Pop conseguiu cativar um pouco o Crocodile, ele também conseguiu cativar o próprio Baran. Baran então pressiona sua mão de forma que ela comece a sangrar e derrama algumas gotas de seu sangue na boca do Pop. Baran vira as costas, passa pelo Dai e fala que não tem nada a dizer. E agora, agindo como o pai, o Baran diz que o Dai deve seguir o caminho que ele acredita ser o certo. Porém, alerta ao Dai que o mundo não precisa de 2 Cavaleiros do Dragão. E assim que a espada dele estiver restaurada e ele também tiver curado os seus ferimentos, ele acertará as contas com o Dai. Baran ainda revela que não vai voltar para o exército demoníaco e se o Dai derrotá-lo ele poderá continuar destruindo o exército demoníaco. Porém, se o Baran sair vitorioso, ele destruirá a humanidade. O Dai questiona o Baran e o Baran fala que é tarde demais para mudar e que assim é a vida dos adultos. O Dai grita chamando o Baran de idiota teimoso e o Baran sai não se importando. O Pop mexe a mão, a princesa percebe e também descobre que o Pop está com o coração batendo novamente. Todos ficam impressionados e surpresos enquanto o Baran vai indo embora. E o Baran fala que o Pop é mais resistente do que parece. O Ryunkyo já percebe que foi o Baran que salvou o Pop e o Baran diz que essa é a primeira e última vez que ele ajuda um inimigo.
e que na próxima vez ele não vai se segurar. O Baran direciona essa frase para o Dino e depois ele se corrige, chamando seu filho de Dai. O Ryunkou compreende que o Baran recuperou o coração humano dele e conclui que por isso, para pagar pelos pecados, o Baran quer que o próprio filho dele o derrote. E menciona que o Baran é um homem tragicamente solitário e muito poderoso. Vemos o rosto do Dai olhando para o Baran indo embora, e pela primeira vez depois que o Dai recuperou a memória, a gente percebe ali, pelo olhar do Dai, que ele parece olhar para o Baran como se o Baran fosse o pai dele. Aqui tem algumas diferenças para o mangá, nos diálogos, a gente vê então aí, como você pode perceber pelo mangá, que o Baran faz uma referência a algo da cultura japonesa. No mangá a gente tem algumas falas também como se fosse um narrador ali falando sobre o Dai, e do peso que será ele ter que enfrentar o pai dele no futuro, e que o Dai, percebendo aquela atitude que o Baran teve de ajudar o Pop e depois vendo seu pai indo embora, pela primeira vez ele sentiu algo ali como calor humano vindo de seu pai. Na sequência temos o Hadler ali lamentando o resultado daquela batalha, e vamos dizer que o Hadler está com um esfíncter na mão. O Miss Vern chama o Hadler para uma reunião com o Vern. E o Hadler já está ali um tanto desesperado e implora por perdão. Vemos o quão imponente é o Vern e ele culpa o Hadler pelo fracasso do Baran, porque o Hadler escondeu a existência de outro Cavaleiro do Dragão. E o Vern revela algo muito importante, ele diz que o Baran é o único ser do mundo que tem poder para resistir ao Vern, e que foi muito difícil convencê-lo. O Vern manda o Hadler erguer a cabeça e lista os 3 fracassos que o Hadler teve até agora. E o Hadler fica mais do que nunca com o esfíncter na mão nesse momento. Afinal, 3 fracassos é o limite que o Vern tolera. Mas o Vern diz que não esqueceu que o Hadler derrotou o Avan e dá uma última chance para o Hadler. E que se o Dai e os amigos dele não estiverem eliminados da próxima vez que o Hadler estiver diante dele, já era para o Hadler. Hadler então fica borrado de medo e diz que vai arriscar sua vida. Que o Vern pergunta se não é melhor matar o Hadler, e o Vern responde que deu o corpo supremo para o Hadler, e que se ele não sair vitorioso é porque é mentalmente fraco. E que acredita que talvez agora que o Hadler está encurralado e desesperado ele possa mostrar ser digno. E que a qualquer momento eles podem matar o Hadler. Que o Vern aproveita para puxar o saco. E o Vern termina dizendo que vai observar o ataque final da legião do Hadler. Temos então o Hadler caminhando e assim se encerra o episódio. Daqui a pouco eu vou falar sobre a crítica do episódio e também sobre a pergunta que muitos têm me feito aí se esse episódio 32 foi o último de Dragon Quest dessa temporada. Mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque assim esse vídeo chega para mais pessoas e a gente torna aí também o anime Dragon Quest mais popular, além de me incentivar a continuar trazendo resumos e críticas dos episódios de Dragon Quest aqui no canal. Sobre a crítica desse episódio, eu tenho que dizer que esse episódio aqui ele conseguiu também ser tão emocionante quanto o anterior, talvez até um pouco mais, e manteve a qualidade também, então eu tô muito satisfeito com esse episódio. E o pessoal da equipe do Dragon Quest está de parabéns aí, inclusive dessa vez a gente não teve uma censura, foi realmente um episódio de anime shonen raiz. E foi incrível como conseguiram aí usar todos os elementos de um anime shonen e tornar isso muito bom aqui nesse episódio. E também dar destaque a personagens secundários, inclusive até o Gomi-chan aí com certo destaque, incentivando o Pop a ajudar o Dai. E tem 3 partes aí desse episódio que na minha opinião são bastante marcantes e que eu vou me lembrar aí, que é a parte em que o Pop ajuda o Dai, mesmo ele estando ali praticamente morto. O Dai preparando o Advance Trash com o Raiden, usando a espada do Ryunkou, mencionando o Pop também. E a parte do final também, que o Baran ajuda o Pop a voltar à vida. E podemos ver ali no olhar do Dai que ele viu por um momento o Baran como o pai dele mesmo. Eu tô muito feliz e satisfeito que o episódio foi muito bom, bastante emocionante, a gente tem aí personagens incríveis e esse anime realmente merece fazer mais sucesso do que ele tem feito. A adaptação do episódio 32 de Dragon Quest ficou excelente. Vale a pena você dar uma olhada no mangá também, porque lá tem diálogos um pouco diferentes, as cenas também são um pouco diferentes do que aqui, algumas coisas ficam melhores lá, assim como algumas coisas ficaram melhores aqui no episódio 32 de Dragon Quest. No mangá, por exemplo, eu acho o Vern mais sinistro, principalmente porque o mangá ele não tem as cores que a gente tem no anime, então dá essa certa diferença. Lá ele é um pouco representado mais como uma aparição e aqui ele parece mais uma sombra. Nesse episódio a gente teve mais cenas 3D, ou seja, aquele efeito cel shading que a gente vê também em jogos de videogame. E eu, como já disse aqui muitas vezes, eu não curto muito isso em anime 2D. E o problema é que nesse episódio eles usaram mais vezes e não foi de uma forma tão sutil, você percebe bem que é um 3D. Pelo menos a gente não teve personagens 2D e 3D na mesma cena, eles souberam intercalar partes que eram 2D, partes que eram 3D, e muitas das cenas que foram animadas em 2D assim estão muito boas e em excelente nível. Porém, por questão de gosto pessoal, me causa certa estranheza essa mudança do 2D para o 3D. E pelo que eu ouvi dizer, a tendência do mercado japonês é que cada vez mais eles usem elementos 3D até que os animes fiquem realmente totalmente 3D.
Isso porque a animação em 3D é mais fácil de ser feita, mais barata e também demanda menos pessoas para fazer. E no Japão eles já estão começando a ter escassez de mão de obra para fazer os desenhos em 2D e as animações, principalmente porque estão pagando muito mal para quem faz esse tipo de trabalho. E sobre esse episódio 32 ter sido o último da temporada, pessoal, a boa notícia é que não é esse episódio que vai encerrar a temporada. Até hoje eu não consegui ter uma informação de quantos episódios a gente vai ter, se vai ser direto, se a gente vai ter intervalo de temporada. O que eu consegui saber no site oficial é que dia 22 de maio a gente tem o episódio 33 de Dragon Quest. E esse foi o episódio 32, Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E você, o que achou do episódio 32 de Dragon Quest? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Me siga no Instagram, @nerdnodireito, porque agora eu comecei a postar algum conteúdo de Dragon Quest lá e também é legal pra gente interagir melhor, porque aqui no YouTube a gente não tem a aba comunidade. Valeu e vejo você no próximo vídeo.